Boa tarde a todos. Meu nome é Cíntia, eu sou dentista, cirurgiã dentista já há algum tempo aí, sou professora do Centro Universitário Newton Paiva em Belo Horizonte e sou mestre e doutora em farmacologia. Já trabalho há algum tempo com temas relacionados à terapêutica em odontologia, é uma área que eu gosto demais, né, que sempre me fascinou desde muito cedo na graduação, e eu gosto principalmente de falar para os dentistas daqueles temas que eu acho que são árduos, né, na nossa profissão, que são temas mais polêmicos mesmo, que envolvem terapêutica em odontologia. E aí hoje eu escolhi para estar discutindo aí, né, com os colegas cirurgiões dentistas o uso profilático de antibióticos em odontologia. Na verdade, eu acho que o uso de antibióticos é algo que é difícil na prática do cirurgião dentista, tanto no que se refere à terapêutica com os antibióticos, quanto no que se refere ao uso profilático, mas é um conteúdo muito extenso, né, o conteúdo de antibióticos, e aí hoje eu escolhi falar sobre o uso profilático dessas substâncias, que realmente a gente tem tido muita mudança nesses protocolos, nessas diretrizes que falam do uso profilático do antibiótico na prática odontológica. Antes de entrar especificamente, né, no tema em si, no uso profilático, eu acho que vale muito a pena a gente falar de algumas questões, principalmente falar que tudo que eu vou abordar aqui na aula não tem a ver só com a minha experiência clínica de 20 anos em odontologia, mas do fato de eu fazer prática baseada em evidência. O que é isso? O que é a prática baseada em evidência? A gente precisa ir além, né? A gente precisa pegar as evidências científicas e tomar as decisões clínicas baseadas em evidências. E aí vem a questão, né? A literatura científica ela é vasta, hoje a gente tem um volume gigantesco de informação. A gente precisa ter uma ideia quais são os estudos que realmente me dão uma alta evidência científica. E aí a gente tem essa pirâmide, né? Aonde na base da pirâmide encontram-se os estudos que têm o que a gente chama de menor força de evidência, e no topo da pirâmide encontra-se o que teria a maior força de evidência científica, né? Aquilo que esteja mais próximo de uma resposta correta seria, né? Que são as revisões sistemáticas de ensaios clínicos aleatórios. Então é você pegar, não é simplesmente uma revisão de literatura, isso é importante a gente falar, porque muita gente fala, mas eu fiz uma revisão de literatura, né? A revisão sistemática ela é diferente, é uma revisão que tem critérios específicos para serem feitas, os critérios eles são estabelecidos antes do profissional, do autor começar a fazer a revisão, e ele vai incluir os trabalhos baseado nesses critérios que foram previamente escolhidos, e esses ensaios clínicos aleatórios, né, que são ensaios clínicos bem desenhados, estudos envolvendo pacientes, estudos de intervenção, né, eles são discutidos de uma forma muito criteriosa, para saber se eles estão respondendo àquela pergunta que foi feita para a realização do estudo. Então isso é uma revisão sistemática da literatura. Então para nós é o tipo de trabalho, quando a gente pega uma revisão sistemática, é o que vai ter a maior força de evidência científica na hora da tomada de decisão, né? E todos o que eu vou citar aqui em termos de diretrizes, elas vão estar baseadas em revisões sistemáticas da literatura sobre o tema que eu vou falar. Então a todo momento eu vou falar em revisões sistemáticas, porque a informação que eu vou estar passando, ela está baseada em revisões sistemáticas da literatura. Não estou querendo dizer que uma opinião de expert, um relato de caso ou um trabalho experimental de caso único, ele não tenha valor, não é isso. Inclusive esses estudos são muito importantes. Estudos que estão na base da pirâmide, eles são extremamente importantes porque os achados, as respostas desses estudos, eles vão ajudar no desenho de ensaios muito mais complexos, né? Como os ensaios que estão mais no alto aqui da pirâmide pra gente. Então, na verdade, não é desvalorizar os outros estudos, é apenas mostrar o que é prática baseada em evidência científica e o que dá pra gente a maior força de evidência científica, né? Na hora da tomada de decisão, é claro que essas revisões sistemáticas, elas vão nos ajudar o tempo todo na tomada de decisão clínica. Uma outra questão, antes da gente entrar, né, no tema dos antibióticos, eu acho que quando a gente vai usar qualquer medicamento, e aí os antibióticos entram, porque eles fazem parte da nossa vivência clínica, né? O cirurgião dentista, basicamente a gente prescreve anti-inflamatórios, analgésicos e antibióticos. Existem princípios gerais para o uso dos medicamentos. E aqui eu pontuei 3 que são importantes, eu coloquei em vermelho aqui, ó, que ele parte de uma necessidade epidemiológica.
né? Eu acho que isso muito tem a ver com a prática baseada em evidência, porque a gente tem que partir de uma necessidade epidemiológica, não de experiências individuais. O individual, cada profissional tem uma experiência diferente, né? Um único profissional, ele não pode estender uma prática baseada numa opinião única, né? A necessidade é uma necessidade que já foi demonstrado que epidemiologicamente ela é necessária. A efetividade também em estudos epidemiológicos, não em estudo único, de caso único, né? E a segurança nesses estudos também. Então esse é o princípio, a necessidade, há uma necessidade do uso daquele medicamento, ele é efetivo, e ele pode ser muito efetivo, mas ele tem que ter segurança também, né? Aqui tem um que é mais, eu acho que não entra na tomada de decisão, mas é importante, que é a conveniência para aquele paciente também, né? Qual que é a via de administração, aí a gente já entra num outro assunto. Muito bem, então depois de falar nisso, a gente pode entrar diretamente no nosso tema, que são, são as indicações para o uso de antibiótico em odontologia. Essas substâncias, elas são indicadas em duas situações em odontologia. Ou para você tratar uma infecção, que é o que a gente chama de uso terapêutico, a infecção ela está presente, e aí, se eu dei um bom diagnóstico, existe uma infecção, não tem dúvida, você vai tratar. E aí a gente sabe qual tipo de antibiótico está mais indicado para determinadas infecções odontogênicas. E o uso profilático, que é quando a gente não tem uma infecção presente, mas a gente precisa, ou a gente quer que ela não aconteça. A nossa aula, então, ela vai focar no uso profilático, né? Eu não tenho uma infecção presente, mas por algum motivo, eu não quero que essa infecção aconteça. E aí, quando a gente fala em uso profilático de antibióticos, nós temos duas situações em que cabe a profilaxia. Quando eu quero uma profilaxia cirúrgica, que também muitos autores chamam isso de profilaxia de uma infecção local, que é eu fazer um procedimento, uma exodontia, um implante, um enxerto, qualquer procedimento na cavidade bucal, e eu não quero que aquele local da cirurgia que eu fiz desenvolva uma infecção ali. Então isso a gente chama de profilaxia cirúrgica. E a profilaxia de infecções à distância, que é eu vou manipular a cavidade bucal, vou fazer um procedimento qualquer e vai haver uma infecção que não é na cavidade bucal, né? Que pode ser no coração, numa articulação do joelho, articulação do pé, em um outro lugar que é distante daquele sítio que eu provoquei uma inflamação. Não é aquele sítio que vai se infectar, é um sítio que está à distância. Então a profilaxia ela é usada nessas duas situações em odontologia. Então vamos começar falando da profilaxia cirúrgica, que é aquela profilaxia no local em que houver manipulação, que pode indicar, né, quais procedimentos cirúrgicos. Aqui eu coloquei os que são mais corriqueiros, mesmo para um clínico, né, que é a remoção de terceiros molares, inclusos ou não, exodontias diversas, cirurgias periodontais, raspagens subgengivais, etc. Primeira questão que tem que ser colocada para o cirurgião dentista tomar a decisão é: o paciente ele é imunocompetente ou ele é um paciente que tem um comprometimento da resposta imunológica? Por quê? Num paciente imunocompetente, quando eu falo da profilaxia cirúrgica, o custo no uso do medicamento, ele é muito mais pesado do que qualquer benefício que esse paciente possa ter do uso dessa substância, que é aquilo que a gente comentou dos princípios do uso do medicamento, né? Nos pacientes imunocomprometidos, não. A gente vê que o peso do benefício, ele é um pouco maior do que o custo. Infelizmente, a gente nunca vai ter um medicamento que não tem um custo, né? Que ele não tem algum efeito que eu não quero. Então, no caso do paciente, quando ele é imunocomprometido, sim, há um peso maior do benefício, vai ter um custo, sempre tem, mas há um benefício também. Então, no paciente imunocompetente, primeiro, paciente que não tem problema de lidar, né, ele monta uma resposta imunológica muito bem. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer para tomar ou a decisão não fazer, ou a decisão fazer profilaxia? Primeiro, cirurgias odontológicas estão associadas a uma incidência alta de infecções pós-operatórias? Será que... Isso é uma pergunta importantíssima. Por quê? Qual que é a justificativa de você fazer profilaxia para uma infecção se aquele procedimento não está associado a um alto índice de infecção? Não há justificativa, né? Então, essa é uma pergunta importante. Segunda pergunta. Antibióticos são os medicamentos usados para fazer profilaxia.
essas substâncias, qual que é a incidência de efeitos adversos relacionados ao uso desses antibióticos? Né? Porque se são substâncias que têm efeitos adversos, isso tem que ser levado em consideração antes da minha decisão. Qual o risco? A gente sabe que hoje o grande problema relacionado ao uso de antibióticos, né, as grandes discussões estão relacionadas ao risco da resistência aos antimicrobianos. Né? Os antimicrobianos, eu costumo sempre colocá-los como assim, um marco da história da medicina. Né, existem vários marcos, eu acho, né, na evolução aí da área médica, e os antibióticos foi um deles, com certeza. Né? O tratamento das infecções, as pessoas não morrerem de infecções tão simples, isso é importantíssimo. E a gente às vezes lê cenários tão sombrios, o que seria um mundo sem antibióticos, né? Porque a velocidade que você sintetiza novas substâncias, ela é muitíssimas vezes menor do que a velocidade que os micro-organismos estão adquirindo resistência. E hoje a gente tem inúmeras revisões sistemáticas mostrando que o uso indiscriminado do antibiótico, ele leva sim ao fenômeno da resistência, ele contribui para o fenômeno da resistência dos micro-organismos, né? Então essa é uma pergunta importante na hora de eu tomar a minha decisão. E aí, quando eu respondo essas perguntas, primeira resposta: cirurgias odontológicas não estão relacionadas a um alto índice de infecção pós-operatória. Eu tô falando aqui de pacientes imunocompetentes, tá? Só ressaltando. Segunda pergunta: existe um percentual significativo, né? 6 a 7% dos pacientes experimentam algum tipo de efeito adverso com relação à utilização de antibióticos. E a terceira, né, tão importante, o uso indiscriminado de antibióticos, ele contribui para o fenômeno da resistência a essas substâncias. Então, quando eu consigo responder essas três questões, indiscutivelmente, o meu caminho é não fazer profilaxia antibiótica para a profilaxia cirúrgica em pacientes imunocompetentes. E aí, para qualquer cirurgia, tá? Na cavidade bucal. A literatura científica, as revisões sistemáticas, elas, né, já tem muita publicação na literatura, e é claro pra gente que o custo, não existe um benefício que supere o custo fazer profilaxia num paciente imunocompetente para fazer uma cirurgia na cavidade bucal. As pessoas confundem muito, eu costumo sempre falar para, né, os alunos ensinar, o dentista ele confunde muito inflamação com infecção. Os procedimentos cirúrgicos em odontologia, eles induzem uma reação inflamatória muito exacerbada. E a inflamação, ela tem dor. As pessoas acham que doeu porque não usou antibiótico, né? O paciente, principalmente, às vezes ele fica naquela pressão. Ah, mas se ele tivesse prescrito antibiótico, não estava doendo desse jeito. Porque o meu vizinho teve antibiótico e não doeu. E o meu tá doendo demais. A gente não pode confundir o tratamento das inflamações com o tratamento das infecções, né? O antibiótico não vai tratar inflamação. Ele vai tratar as infecções. Muito mais eficiente do que você dar antibiótico num paciente imunocompetente para uma profilaxia cirúrgica é você fazer medidas de profilaxia local, como por exemplo, medidas de antisepsia extra e intrabucais antes de você fazer qualquer procedimento, uma antisepsia com clorexidina, né, numa concentração 2% maior nos tecidos extraorais, um bochecho com clorexidina 0,12% para limpeza antes, né? Importante, por exemplo, se o paciente ele tem uma série de lesões cariosas, ele tem uma quantidade enorme de cálculo, fazer uma cirurgia nessas condições, é claro que o paciente vai estar muito mais sujeito a uma infecção cirúrgica, né, do sítio cirúrgico. Por que não adequar antes o paciente, sempre que possível, né? Manutenção de uma cadeia asséptica é importante. A gente jamais pode utilizar antibióticos para cobrir uma prática inadequada. Então, manter uma cadeia asséptica no atendimento, né, os instrumentais, tudo aquilo que vai ser utilizado. Uma boa técnica cirúrgica, muitas vezes a gente tem que ser honesto e falar assim, não, eu acho que é melhor não fazer. Vai ser mais benéfico para o paciente se eu não mexer do que se eu mexer. Né? Então, uma boa técnica cirúrgica, a gente não pode usar o medicamento para cobrir uma prática inadequada, principalmente antibióticos. Tem vários estudos na literatura que mostram a prescrição de uma solução de digluconato de clorexidina 0,12% para limpeza da ferida cirúrgica no pós-operatório já é pequeno, né, o índice de infecção, reduz mais ainda a infecção da ferida cirúrgica no pós-operatório desses pacientes, tá? Bom, se o paciente, eu vou passar para o próximo. Agora é diferente. Meu paciente ele é imunocomprometido. Ele tem alguma condição que pode ser
uma doença crônica qualquer, as pessoas costumam sempre perguntar, diabético? Diabético tem que dar, né, Cintia, antibiótico. Só se ele for um diabético descontrolado. E aí, nesse caso, ele teria que controlar antes do atendimento. E aí a gente só faz a profilaxia se for emergencial. Ele está descontrolado mesmo, a glicemia acima de 250 e não tem como ele controlar antes de eu fazer um procedimento de emergência, só nesses casos. Porque até um paciente que controla moderadamente, os trabalhos mostram que não há uma incidência grande de infecção pós-operatória se você faz de forma adequada a sua cirurgia, como uma antisepsia local, uso de clorexidina e tudo mais, né? Lembrar que os pacientes eles podem estar imunocomprometidos tanto por doenças crônicas quanto por medicamentos. Se o paciente toma imunossupressor, ele está com a resposta imune comprometida. Então, nesses casos, a gente vai pensar, né, em será que é benéfico para aquele paciente a gente fazer ou não uma profilaxia cirúrgica, do local da cirurgia. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes é muito mais planejada a cirurgia num paciente imunocomprometido. Ele vai ser feito, a gente tem que fazer uma condição de saúde bucal ainda maior do que um paciente que é imunocompetente. E nessa condição, a gente vai pensar, eu vou ou não vou prescrever antibiótico? E ver qual que é a resposta clínica que esse paciente às vezes já teve a uma outra cirurgia, se ele teve uma boa ou uma má resposta clínica, tá certo? Bom, então, com relação a quais medicamentos para profilaxia e a doses, eu vou falar ao final, tá? Porque o regime profilático ele vai ser igual tanto para profilaxia cirúrgica quanto para profilaxia de uma infecção à distância. Então, as drogas não mudam e nem o regime posológico. Aí eu vou deixar para falar ao final. Agora, se o paciente é imunocomprometido e eu vou decidir instituir profilaxia, mesmo quando houver essa indicação, precisa da profilaxia, ela deve ser instituída por um curto período de tempo. Não confundir profilaxia com terapêutica. Eu recebo muitas vezes, né, pacientes que vêm, que foi prescrito para eles profilaxia da seguinte forma: ele toma a dose profilática 1 hora antes, dependendo do fármaco da cirurgia, depois ele continua de 8 em 8 horas por 8 dias. Isso não é profilaxia. Isso não é. Isso você está tratando uma infecção que você tentou prevenir. Então, ou a gente decide, eu vou fazer profilaxia, e profilaxia é o quê? Uma alta dose de antibióticos no momento em que você tem aquela bacteremia. Se, mesmo prevenindo, você tiver uma infecção, sinais de uma infecção, você vai tratar essa infecção. Mas, se você fez a profilaxia e ela funcionou, você não tem necessidade de tratar a infecção. O objetivo foi esse, prevenir e não tratar, né? Então, a profilaxia, ela não precisa. Por quê? O uso prolongado, ele não confere uma proteção adicional, ele não vai, os estudos mostram que não, e aumenta a frequência de reações adversas e de seleção de micro-organismos resistentes aos antibióticos. Então, profilaxia, a gente vai ver ao final, o regime ele é curto. São doses mais altas, mas o tempo ele é curto daquele antibiótico, né, para os regimes profiláticos. Bom, então, vamos falar agora, né, terminado aí a profilaxia cirúrgica, a profilaxia local, agora a gente precisa falar da profilaxia de infecções à distância, que é quando você tem um evento qualquer, ou você faz uma cirurgia, ou você tem uma infecção presente na cavidade bucal, que pode nem ser de um procedimento odontológico, derivado de um procedimento odontológico. Essas bactérias, elas caem na circulação sanguínea e, por algum motivo, elas vão se alojar em algum órgão, né? No coração, numa articulação, no pulmão, em algum órgão, e elas vão começar a se proliferar. Quais são as infecções à distância que mais nos assustam, né, os cirurgiões dentistas? Eu vou falar dessas duas porque são as mais, não prevalentes, mas elas estão mais presentes na nossa prática clínica, que é a endocardite infecciosa, ou endocardite bacteriana, como prefiram chamar, e as infecções de próteses ortopédicas. O que mais vem de questionamento de dentistas realmente é o medo, né, a prevenção, a necessidade, tem necessidade ou não. O paciente me relatou que ele tem isso ou aquilo. Eu preciso fazer profilaxia? E eu percebo que isso é uma confusão, às vezes, para médico também. Às vezes a gente tem na faculdade, né, chega o paciente e ele tem uma arritmia, ele tem hipertensão arterial. E ele vem com uma prescrição de profilaxia para endocardite bacteriana. Então a gente percebe que realmente é uma temática que ela causa confusão para nós dentistas, com certeza, mas também para a área médica ela causa uma determinada
né, um determinado medo, uma confusão. Por quê? Porque a endocardite, ela é uma doença muito grave, né? A endocardite é uma doença gravíssima. O que é a endocardite? Ela afeta uma doença severa, grave, com alta taxa de mortalidade associada, que afeta a superfície do endocárdio, acometendo principalmente as regiões com defeitos congênitos. Aqui a gente tem uma figura, né, de coração, uma válvula, que está infectada aí de bactérias. E qual que é a grande questão? Por que, né, a odontologia aí, por que a cavidade bucal é o grande vilão da endocardite bacteriana? Porque quando vai se pesquisar os micro-organismos que estão presentes aqui, né, se proliferando nesses defeitos do endocárdio, são bactérias que estão presentes na cavidade bucal. Então, de alguma forma, essas bactérias foram levadas até o endocárdio e começaram a se proliferar, né? Então, essa é a grande questão. Isso é sabido já na literatura. A partir do momento em que sabe-se que endocardite é uma doença infecciosa, rapidamente, quais as bactérias que estão crescendo ali? Streptococcus viridis, Staphylococcus aureus são micro-organismos encontrados na cavidade bucal. Então, eles foram parar aí de alguma forma. Como? Através da circulação sanguínea, tá? Muito bem. O tema, ele é extremamente controverso. Endocardite bacteriana, desde que inicialmente se associou, né, a endocardite bacteriana a micro-organismos da cavidade bucal, uma série de diretrizes, elas vão sendo jogadas, né, aí, de tempos em tempos, onde as pessoas vão mudando a opinião, faz profilaxia, não faz, qual que é o benefício, a incidência está aumentando, ela está diminuindo, por que está aumentando, por que está diminuindo, há impacto ou não da profilaxia antibiótica. E aí eu queria só citar rapidamente que a maior parte das nossas diretrizes, elas vêm de associações americanas e canadenses, né, a HA, Associação Americana de Cardiologia, Associação Canadense de Cardiologia, e muitas associações europeias, né, como a BSAC, é a Associação do Reino Unido, né, para o tratamento de substâncias quimioterápicos antibióticos, principalmente, a Sociedade Europeia de Cardiologia, que reúne uma série de outras associações, né, institutos de excelência em tratamento de saúde. Então, todas essas instituições aí, essas associações, institutos, sociedades, são formados por pessoas, especialistas, cientistas, né, que vão se unir para fazer revisões sistemáticas, por exemplo, e tentar responder a temas tão controversos quanto da instituir ou não profilaxia para prevenir endocardite bacteriana. Então vamos entender um pouquinho dessa história, né? Eu acho que a gente precisa, porque às vezes nós temos informações diferentes que na verdade elas são consequências de mudanças na história do tratamento daquela condição. Então, 1923, a gente tem aí a primeira relação entre endocardite bacteriana e procedimentos dentários, né? Porque antes de 1900 ficou claro que a endocardite era uma doença infecciosa, era gravíssima, né? Até hoje ela é muito grave, né? O índice de morte ela é muito alto no paciente hospitalizado que tem endocardite bacteriana, e mesmo para os pacientes que sobrevivem, ele é um paciente com altíssimo risco de ter endocardite novamente. Então é uma condição grave. E aí é um trabalho muito bacana que colocou, não, existe uma relação sim. Claro, se as bactérias que estão crescendo são da cavidade bucal, a manipulação da cavidade bucal ela leva a uma bacteremia e essas bactérias facilmente vão se alojar. E aí, em 1955, pela primeira vez, há uma recomendação de profilaxia antibiótica, profilaxia antibiótica durante os procedimentos odontológicos. Há bastante tempo, né, pela Associação Americana de Cardiologia. E aí, nessa época, usava-se a profilaxia parenteral, né, com penicilina, principalmente, mais de uma dose, regimes posológicos complicados, que não eram muito aceitos, né, feitos pelos dentistas, mas enfim, era o que se fazia, era a recomendação para se fazer na época. Olha, tem que fazer porque parece que o problema é a manipulação da cavidade bucal. E o mais interessante foi que em 75, e quando a gente caminha aí 20 anos, é claro que nesse intervalo de 20 anos, a partir do momento que se institui uma terapêutica, diversos trabalhos começam a surgir tentando mostrar se aquilo está surtindo um efeito ou se não está surtindo efeito nenhum, se eu estou fazendo aquilo ali à toa, né? E muito se caminhou
Até que em 75 começou-se a se ver isso aqui, que para mim é algo importantíssimo, que é reconhecer que a saúde bucal adequada, ela é o principal para você prevenir a endocardite bacteriana. Por quê? O procedimento odontológico, é claro que a gente vai ver os procedimentos que envolvem uma bacteremia muito grande, né? Mas e aquele paciente que tem uma doença periodontal crônica, que a cavidade bucal dele, toda vez que ele tenta, né, escovar os dentes, que ele passa fio dental, sangra o tempo todo, até quando ele mastiga, tá sangrando. Ele tem bacteremias transitórias ao longo do dia dele. Então, manter uma saúde bucal adequada, talvez eles começaram a perceber isso, é importante também. Até porque é muito difícil relacionar, né? Será que foi o procedimento odontológico ou será que foi o desafio diário desse paciente com uma péssima saúde bucal e uma bacteremia constante? E aí, a gente continua com melhoras, na verdade, na profilaxia para endocardite bacteriana, quando eles revisaram esse consenso de 55 e começaram a falar, olha, esse regime posológico está muito complicado, a adesão é péssima, é eficiente você fazer uma dose única, né, dose única de amoxicilina na época, 1 hora antes do procedimento, e acabou isso aí. É suficiente por via oral, é algo muito mais fácil de se fazer. Então essa foi a determinação que veio em 1982 para prevenção de endocardite. E aí em 93 a gente caminha para uma questão importantíssima, que é o quê? Um simpósio internacional, ele publicou um consenso que agora ele fala o seguinte, olha, nem todos os pacientes são iguais. Tem paciente que tem risco diferente para endocardite, né? Tem alguns pacientes em que ele tem uma possibilidade muito maior de desenvolver do que outros. Então, vamos categorizar esses pacientes aí, ó, em alto risco, risco moderado e risco baixo para desenvolver endocardite após um procedimento odontológico, né? E mais importante, ele categoriza os tipos de procedimento. Qual procedimento odontológico há necessidade? Então, eu tenho agora um paciente, um paciente de risco e um procedimento de risco ou não. Porque eu posso, se eu tenho um paciente de alto risco, mas o procedimento ele não tem risco, então eu não preciso fazer profilaxia. Né? Então esse simpósio ele vem dar uma diretriz importante, né? Ele explica melhor como que o cirurgião dentista ele tem que fazer aí essa profilaxia. Em 97, algumas modificações são feitas e essa confusão há uma confusão de 82 para 97, porque eu ainda encontro hoje profissionais que usam 3 gramas de amoxicilina, e isso vem muito desse consenso aqui, que foi um consenso principalmente europeu, né? Depois a América do Norte, ela dá uma revisada e fala, não, a gente pode, é tão eficiente 2 quanto 3. Mas basicamente uma revisão de um consenso anterior. A Associação Americana de Cardiologia, junto com a Associação Dentária, eles se reúnem a cada 10 anos e eles revisam todos esses consensos, né, que foram feitos anteriormente. Então, vamos ver, quais são o que é o paciente de alto risco, né? O paciente que é portador dessas condições aqui, ó. Muitas dessas condições, é claro que o paciente não vai saber falar, né? Ele não vai chegar e não vai falar. Mas o médico dele tem que saber. Se ele tiver algumas dessas condições, ele é um paciente de alto risco, não tem dúvidas, você tem que substituir. Principalmente aqui, ó, o paciente, se ele falar que ele já teve endocardite, a gente não precisa nem pestanejar, você tem que fazer profilaxia, não tem o que ver, tá? Válvula cardíaca, ocorrência prévia de endocardite, o paciente sabe falar. E aí, não tem dúvida, você vai fazer profilaxia porque ele é um paciente de alto risco. Daqui a pouquinho a gente vai ver quais são os procedimentos. Um risco moderado, né? Que seria uma disfunção valvular adquirida, uma cardiomiopatia hipertrófica, seriam outras condições. E esse consenso ele vem justamente facilitar a vida do médico, né? E nossa também, a hora que ele categoriza quais as condições. Porque se o paciente falar, eu tenho um marca-passo, isso é uma condição ou não é uma condição que é passível, né, de profilaxia? E aí, ó, condições que não se recomenda a profilaxia. Porque muitas vezes o paciente chega, ele tem uma condição cardíaca, todo mundo já assusta. Nossa, profilaxia para endocardite, profilaxia para endocardite. Nem sempre. Olha só, marca-passo não é indicação. Pacientes que se submeteram à revascularização por meio de pontes venosas e arteriais, né? As revisões sistemáticas não precisa, ele não vai ter endocardite, né? O paciente nessa condição, ele não vai. Paciente que tem hipertensão, também não. Uma arritmia, né? Não vai ter necessidade da profilaxia para endocardite, não é qualquer condição cardiológica. E coloca-se o que é um risco negligenciável, que é o mesmo risco que tem uma pessoa que não tem essa condição cardiológica, né? Um defeito, aí se enquadram determinados que o médico vai ter que saber para instituir ou não a profilaxia para endocardite bacteriana, né? E os
procedimentos odontológicos, né? A gente está falando que tem uma categoria de paciente, mas tem uma categoria de procedimentos odontológicos também. Quais são? Todos aqueles nos quais ocorre manipulação do tecido gengival ou periapical. E sempre que houver uma expectativa de um sangramento excessivo. E aí a gente sabe, são as exodontias, os implantes, os enxertos, as raspagens subgengivais, em campo aberto ou não, né? Uma drenagem de um abscesso. Esses procedimentos, então, são procedimentos odontológicos de alto risco. Então, se eu junto um paciente de alto risco e risco moderado, a gente vai ter que fazer a profilaxia. Só citando aqui, já se deu os procedimentos, né, odontológicos de risco, só para fazer um resumo, extrações, claro, né, procedimentos periodontais, colocação de implantes, reimplantação de dentes avulsionados, né, se o paciente chega, nesse caso, você tem que fazer a profilaxia, instrumentação endodôntico-cirúrgica. A instrumentação endodôntica é muito pela questão do periápice, se você está ali jogando, né, bactérias durante a instrumentação, então é necessário fazer. Alguns profissionais falam, mas se você não ultrapassar o periápice, aí não precisa, mas é tão difícil. Então a gente deveria instituir a profilaxia para endocardite se o paciente ele tem um alto risco, então ele precisa da profilaxia. Mas aqui, ó, procedimentos que não justificam, eu acho que a gente nem precisa passar, né? Dentística restauradora, com ou sem colocação de fio de retração gengival. O fio, muitas vezes, ele tem adrenalina e ele, né, não vai haver um sangramento ali. Injeção de anestésico, muita gente ainda tem dúvida. Eu vou fazer uma restauração, a restauração em resina e tal, mas eu vou anestesiar, né? A anestesia, ela não indica a profilaxia para endocardite, mesmo que o paciente tenha um alto risco. Não, só o procedimento anestesia não há indicação, tá? Aplicação de flúor, colocação de DIC, a gente percebe que são procedimentos nos quais não há manipulação do tecido gengival, não há um sangramento. Então, né, não são procedimentos de risco. Mesmo se o paciente for de risco, o procedimento não se institui a profilaxia para endocardite. Mas a história ela não é simples, né, gente? Saúde nada é simples, tudo muda. E com relação a uma condição tão grave, e a dúvida ela sempre aparece, e a nossa dúvida ela é muito derivada da dúvida né, dos cientistas também, dos pesquisadores que estão sempre revendo os seus protocolos. Por quê? Eu sempre brinco e falo, antibiótico podia tanto ser uma substância tranquila, né, que não tivesse resistência, que não tivesse nenhum problema associado, que fosse inócuo. A gente ia ficar tranquilo para fazer, mas a grande questão é que medicamento, não existe isso em medicamento. Ele sempre tem um custo. E antibiótico está tendo um custo muito alto, né, para o ser humano, que é a questão do desenvolvimento da resistência. E o custo disso é muito alto se a gente pensar em termos de saúde pública em longo prazo. Então, tem que se rever realmente esses protocolos e ver se realmente precisa ou não precisa. E aí, em 2006, né, a sociedade britânica, né, para o uso, né, de quimioterápicos antibióticos, ela se baseia numa revisão da Cochrane, que é uma das entidades que fazem as revisões mais confiáveis, as revisões sistemáticas. Essa revisão de 2006 é uma revisão extremamente polêmica, uma revisão sistemática, portanto ela tem uma força enorme de evidência científica, que ela fala o seguinte, não existe evidência de que você precisa, né, aqui ó, ela restringe para pacientes apenas de alto risco. Ela fala, olha, risco moderado, risco negligenciável, não é para fazer profilaxia para endocardite bacteriana, não justifica isso. A gente faz isso há 10 anos e não tem justificativa, né, nessa revisão sistemática aqui que foi publicada. E aí o povo fica todo revoltado, né. Na América do Norte eles seguiram mais ou menos a linha, né, da sociedade britânica, e aí também eles começaram a recomendar a profilaxia antibiótica apenas para os pacientes de alto risco para endocardite bacteriana. Se não tiver alto risco, não precisa, mesmo se o procedimento for um procedimento que vá sangrar e tudo. E aí a comunidade de cardiologistas começa a ficar muito preocupada, fala, que isso, esse povo tá louco, não pode simplesmente parar. E aí eles não é convocam, né, mas esse instituto aqui é um instituto de excelência em saúde e cuidado da Europa, que reúne profissionais de diversas partes do mundo. Eles se reúnem, né, para discutir essa questão de você estar tirando a profilaxia. Agora é só para paciente de alto risco. E aí eles fazem algo ainda mais radical, que é o quê? Suspenderam no Reino Unido a profilaxia para endocardite bacteriana para qualquer tipo de paciente. Não se faz mais. Acabou, não precisa. Não tem dado na literatura que suporte isso. Para que a gente vai continuar fazendo? É claro que medidas tão radicais assim,
elas não vão ser seguidas por todo mundo, né? Há um medo, claro, a gente precisa ter mais, mas eles se basearam em revisões sistemáticas da literatura que tem uma altíssima força de evidência, né? Eles falam, a justificativa foi, começou em 2006 essa questão, ó, parece que não adianta nada. O paciente que tem que ter, ele vai ter, até porque na vida dele inteira ele sangra a cavidade bucal e esses micro-organismos vão se alojar, né? E aí, eles fazendo essa revisão, eles falam, ó, vamos tirar do Reino Unido, agora não faz mais. É claro que depois de uma diretriz dessa, nem todos os profissionais vão aderir a essa questão. E aí eu vou falar daqui a pouquinho pra frente, né, o que a gente está colhendo, né, o que o Reino Unido, na verdade, está colhendo depois dessa decisão radical de tirar a profilaxia para endocardite para qualquer tipo de paciente. Em 2009, seguindo a sequência aí, ó, o que acontece, né? A sociedade americana vai entrar mais ou menos em consenso com a sociedade europeia e eles vão falar assim, ó, vão seguir mais ou menos a mesma linha, né? Vão permanecer os mesmos procedimentos odontológicos e a gente vai continuar com os pacientes de alto risco. Isso aqui foi só lá no Reino Unido, vamos continuar fazendo do jeito que a gente fazia mesmo. E esse é o protocolo seguido pela maioria dos países, né? Fazer profilaxias para os pacientes de alto risco em procedimentos de alto risco também. É importantíssimo, né? Foi importantíssimo, né? Depois dessas medidas de 2008 e 2009, avaliar essas mudanças nas recomendações ao longo do tempo. Isso impactou ou não na incidência da endocardite bacteriana? É a primeira pergunta científica que tem que ser respondida. Você retirar algo que já é feito há tanto tempo, isso tem que impactar de alguma forma e é preciso que se verifique se houve ou não impacto. E aí vem aquela chuva de trabalhos, né? Estudos publicando, né, mostrando aumento de incidência de endocardite bacteriana e publicações de estudos mostrando que não houve alteração na incidência de endocardite bacteriana. E aí a gente fica louco, né? Começa assim, gente, mas eu li um trabalho que fala isso, aí eu li outro trabalho que fala. Até por isso que eu quis mostrar a questão dos estudos e, né, da revisão sistemática, porque que ela nos dá uma segurança na tomada da decisão, porque são revisões muito bem feitas de estudos clínicos aleatórios, tá? Então, ó, avaliação dos consensos da sociedade americana e da sociedade europeia apenas para pacientes de alto risco. E aí, depois que eles instituíram isso, começou trabalho mostrando uma coisa e outra. Ó, uns mostram que aumenta, outros mostram que diminui. E aí ficou essa controvérsia. Mas, o que acontece quando a gente vê todas essas revisões sistemáticas? Todos esses estudos, tanto os estudos que mostram aumento da incidência, quanto os estudos que mostram que não houve alteração da incidência, eles apresentam muitas fraquezas, vamos dizer assim, né? Ou a amostra de paciente ela é muito pequena, ou um curto período de acompanhamento, então não dá para você saber exatamente, né? Participantes tinham fatores de riscos diferentes, uma série de questões que estão associadas a esses estudos. Então fica realmente muito controverso essa questão aí. Agora, a avaliação desse consenso de Nice que ele tirou do Reino Unido, talvez seja o resultado desse estudo, talvez vai indicar uma diretriz importantíssima. É importante falar que 2018 está marcado a revisão pelas sociedades de cardiologia do que está sendo instituído agora, que é profilaxia no mundo, basicamente, né? A profilaxia ainda ela acontece no paciente de alto risco para o procedimento de alto risco. Em 2018 a gente tá aí, vai viver uma nova discussão se isso vai continuar ou não. E eu tenho certeza que as discussões vão se basear em quê? No que aconteceu após a retirada em 2008 da profilaxia no Reino Unido. Por quê? Saiu uma revisão, né, parece ter havido um aumento da incidência de EB após a instituição dessas diretrizes de suspender completamente. Mais estudos devem... Aqui, essa é uma revisão sistemática ó, de 2016. Parece que teve. E em 8 anos já dá para se fazer um apanhado aí desses casos. Mas a gente vai ver quais que serão, né, na verdade, os resultados aí dessas discussões. Então, quais são as diretrizes atuais? Depois de tudo aí, né, acho que eu confundi mais a cabeça de todo mundo do que esclareci. Mas o que ficou de tudo isso que eu falei? Qual que é a nossa diretriz hoje? A profilaxia ela deve ser instituída para pacientes de alto risco que se submetem a procedimentos odontológicos invasivos, que são aqueles que eu citei anteriormente, também de alto risco para endocardite bacteriana. Esse é um consenso tanto, né, das sociedades europeias quanto americanas,
que é adotado pela maioria dos países, inclusive pelo Brasil. Como eu falei, aqui a Sociedade Americana de Cardiologia, né, a ADA, né, que é a American Dental Association também, eles sempre se reúnem, fazem parte dessas reuniões. Eles já estão anunciando uma revisão das diretrizes de 2007 para 2018. Então, na verdade, esse pessoal já está trabalhando. Eles já estão trabalhando nas revisões. E aí eles vão soltar a diretriz para a gente em 2018, tá? Isso aí já está agendado. Muito bem. Então, aqui, como eu prometi, as drogas, né, que são utilizadas para a profilaxia da endocardite bacteriana, aí a gente já, né, familiar aí com essas drogas, amoxicilina, a dose para o adulto, 2 gramas 1 hora antes da cirurgia. Algumas pessoas sempre me perguntam, Cíntia, mas nem mais um pouquinho depois? Aí eu falei assim, olha, eu sigo a diretriz, eu faço prática baseada em evidência. Então a evidência científica me fala que não faz diferença. Você, então, vai fazer 2 horas, 2 gramas, 1 hora antes da intervenção. E só, acabou, não tem mais. Aqui é a dose para criança, né? Se o paciente é alérgico à penicilina, a clindamicina é a segunda escolha. Dose única também, 600 miligramas, 1 hora antes da intervenção, porque esses medicamentos são dados por via oral, né, para dar tempo aí dos procedimentos de absorção e distribuição. Também a cefalexina, que é um antibiótico beta-lactâmico, então é importante a gente relembrar que se o paciente é alérgico à amoxicilina, ele pode ter alergia cruzada com cefalexina, porque as cefalosporinas, elas apresentam alergia cruzada com a amoxicilina, certo? A azitromicina aqui, ou claritromicina, também são antibióticos da mesma classe da eritromicina, eles são macrolídeos, eles também podem ser utilizados para a instituição da profilaxia. Então a gente tem aí antibióticos de diferentes classes, né, para instituir a profilaxia. Algumas pessoas sempre perguntam, Cíntia, mas eu posso de cara já prescrever um outro antibiótico? Pode, mas a gente sabe que em termos de efeitos adversos, de aceitação menos efeitos adversos, ainda a amoxicilina ela é o antibiótico de escolha, porque o uso de medicamentos é isso, né? O que é mais eficiente com menos efeitos adversos. E a amoxicilina ainda é um medicamento que ele tem eficiência com poucos efeitos adversos. Pode, mas o melhor ainda é a amoxicilina na questão do custo-benefício, certo? Bom, outra infecção à distância, como eu falei, eu ia falar de 2 infecções à distância. A primeira delas é a endocardite, acho que a gente já discutiu bastante, né? Depois eu vou responder as perguntas. A profilaxia de infecções à distância em portadores de próteses ortopédicas, que também é tão engraçado na prática clínica, eu percebo isso, como estava aumentando o número de pacientes que chegam falando que tem uma prótese no joelho, uma prótese de quadril. E aí eu leio, sempre que eu começo a perceber alguma coisa que vai aparecendo na clínica, ainda mais que a gente que é professor fica na instituição de cima, a gente recebe um volume enorme de pacientes por dia, né? A gente orienta de uma vez só 10, 15 alunos, cada, né, eles com seus pacientes, então a gente está trabalhando sempre com um volume grande de pacientes e a gente começa a perceber esse aumento e realmente, né, houve um aumento do número de pacientes portadores de próteses de articulações nos últimos anos. E aí vem uma questão importante, que às vezes essas próteses elas vão se infectar, e isso é um desastre, né? A infecção de uma prótese ortopédica, um custo altíssimo, um risco altíssimo. E qual que é a incidência dessas infecções em prótese das articulações, né? De 0,3% a 2%. Esses dados também são baseados numa revisão sistemática. Agora, vamos ver. Essas próteses se infectam, mas vamos ver como que é essa infecção, né? Pra gente culpar aí a cavidade bucal. 2/3 acontece no período perioperatório, durante a colocação dessa prótese. 1/3 é o que eles chamam de tardio, né? Que seria aquela que é causada por uma bacteremia. Essa bactéria, pelo sangue, ela foi levada até essa prótese, por algum motivo ela se aderiu, começou a se proliferar e aquilo ali se infectou. Então, esse dado é importante na hora de tomar a decisão. E aí, tem uma revisão sistemática, né, de 2016, que ela tenta mostrar um consenso que é importantíssimo. Eu tirei os pontos principais, na verdade ela é de 2017, essa revisão, que é: procedimentos odontológicos causam bacteremias transitórias, mas atividades diárias de escovação, uso de fio dental e a própria mastigação podem causar bacteremias também. Nessa revisão sistemática,
está incluído um trabalho interessantíssimo em que eles medem a bacteremia, né? Eles tiram sangue mesmo, medem a bacteremia depois do paciente escovar os dentes, depois dele passar o fio dental, fazer uma higiene bucal completa e depois de um procedimento odontológico. E muitos deles mostram bacteremias muito parecidas. Então, por que você vai instituir no procedimento? Então, o paciente tem que viver à base de antibiótico, né? Porque se ele causa bacteremias, por que só o procedimento odontológico vai ser o culpado? Essa revisão é interessantíssima, eu deixei toda a literatura no final, se vocês quiserem ler, ela é uma revisão muito interessante. Nas infecções das próteses, onde são identificadas bactérias da microbiota bucal, por quê? Desse 1/3 aqui, ó, 10% é que são identificados micro-organismos da cavidade bucal. Se a gente filtrar que primeiro, ó, a incidência é baixa. Dessa incidência baixa, 2/3 foi no período da cirurgia. 1/3 só de uma baixa incidência foi no período tardio. E 10% disso parece ser causado por bactérias da cavidade bucal. Então, a gente está só abaixando a possibilidade de que o procedimento odontológico vai causar uma infecção dessas próteses. Então, ó, nas infecções das próteses onde são identificadas bactérias da microbiota bucal, não houve relação se essas foram causadas por bacteremias durante procedimentos odontológicos ou em atividade diária, né? É difícil, são estudos difíceis de serem desenhados se a gente pensar, né? São estudos caríssimos porque você tem que acompanhar um paciente durante muitos indivíduos, não, né? Vários, durante muito tempo, para saber realmente responder uma pergunta clínica dessas. Mas nas que foram realizadas, né? Parece que não tem relação. Muitas sociedades e associações ainda mantêm o uso da profilaxia nesses pacientes. Isso se deve a resultados ainda inconclusivos de estudos com fraca evidência científica, pelos motivos aí que eu falei. Em sua maioria, eles permanecem por causa do temor dos problemas legais, que é a questão seguinte: é raríssimo acontecer, mas se acontecer é um desastre, né? Então, muitas associações ainda prevalecem, né? Falam que tem que fazer a profilaxia muito mais medo de problemas legais. Agora, qual que é a evidência científica que a gente tem? Não tem relação. O procedimento, ele não tem relação. Porque a bacteremia que ele desenvolve durante as práticas do dia dele, elas são praticamente tão causadoras de bacteremia quanto o procedimento odontológico que ele vai fazer, né? Então, ó, não há no momento evidência científica forte que justifique a prática da profilaxia antes de procedimentos dentários em pacientes portadores de próteses ortopédicas. Mais uma vez, eu estou falando aqui de evidência científica, revisões sistemáticas da literatura, que são revisões de ensaios clínicos aleatórios, tá? Resumindo, né? Quais são as conclusões aí dessa profilaxia antibiótica em odontologia? Se eu pudesse resumir aí, eu resumi aí para vocês, ó. Só se justifica na prevenção de infecção local em pacientes imunocomprometidos ou para procedimentos muito específicos, tá certo? Agora nem me lembro, assim, nem venho, porque a gente não tá, pacientes imunocompetentes não tem mais procedimento que justifique profilaxia antibiótica, né? E para o paciente imunocomprometido, para determinados procedimentos, eu vou fazer uma resina, uma restauração, eu não vou envolver, né, o tecido gengival, manipulação, sangramento excessivo, não tem necessidade, mesmo ele sendo imunocomprometido. Ainda parece justificável em pacientes considerados de alto risco para endocardite bacteriana, que se submetem a procedimentos também considerados de risco, então justifica. Não há evidência forte que suporte o uso de antibiótico para profilaxia de infecções de próteses ortopédicas. E a manutenção de uma saúde bucal adequada pode ter muito, mas muito mais impacto na prevenção dessas infecções locais e à distância do que qualquer profilaxia antibiótica. E aí vem uma questão da importância que nós dentistas temos em manter a saúde bucal dos pacientes, né? Não ficar só tratando, mas educar em saúde é o mais importante, né? Tanto que hoje é tão bom porque muitos cardiologistas, claro que eles já sabem disso, eles indicam os seus pacientes para fazer tratamento. Lá na instituição que eu trabalho, a gente tem projetos de extensão tão interessantes em que a gente já dá o cuidado ao paciente de risco antes dele se submeter a procedimentos e tudo, porque há um reconhecimento de que a manutenção da saúde bucal é muito mais importante para prevenir qualquer tipo de infecção, seja a cirúrgica, seja as infecções à distância. Aqui estão as referências todas que eu usei para fazer essa aula, né? Foi um momento muito bom, porque toda vez que a gente vai
eu acho que a melhor forma de aprender é ensinando mesmo, né? Como já dizia aí o Paulo Freire. A gente ensinando, a gente aprende muito mais. E toda vez que eu leio, né, novamente, eu estou aprendendo mais coisas e estou na expectativa aí, né, das discussões que vão nos dar diretrizes aí em 2018. Agradeço muito a atenção de vocês, né, para essa aula e estou à disposição aí para as perguntas. Muito obrigada. Sim, você vai entrar em contato com o médico dele e o que ele vai fazer é um outro antibiótico que não seja da classe das penicilinas, tá? Para fazer a profilaxia para endocardite bacteriana. O fato é, o antibiótico que ele já toma não é considerado dose profilática, tá? Porque na profilaxia você precisa de uma alta dose no momento da bacteremia e a quantidade que ele toma ali, ela não é suficiente para cobrir isso. O que provavelmente ele vai instituir, e é melhor que ele, até porque ele, né, acompanha esse paciente, é uma outra classe de antibióticos na dose profilática e não numa dose baixa. Essa dose baixa não é suficiente, então você não deveria fazer o procedimento sem a profilaxia. Até porque o médico que vai saber se ele tem, se há alguma valvulopatia em consequência dessa febre reumática aí. Então, normalmente o que se faz é isso, tá? Sim, a mesma coisa. A cinética, o tempo da administração, ele está relacionado à cinética do fármaco. Então, a cinética vai ser a mesma coisa, é 1 hora antes do procedimento, é via oral, né? Então, o medicamento ele tem que ir para o estômago, ele tem que sofrer absorção, né, no estômago, no intestino, ser distribuído e atingir uma concentração terapêutica ótima para o momento da cirurgia. Então, o tempo é o mesmo, tanto para criança quanto para o... Você vai seguir a cinética do fármaco, não interessa se é na criança ou se é no adulto. Não há recomendação. A literatura fala que não há recomendação, tá? As condições cardiológicas são aquelas. Os consensos todo, uma extensa variedade de artigos científicos estão lá descritos, N artigos descritos, são aqueles que eu coloquei na aula mesmo. As arritmias não é a indicação da profilaxia. Mas a gente vê muito, né? Coincidentemente eu estava preparando essa aula e aí semana retrasada, não, foi semestre passado, já tem umas 4 semanas, um paciente com arritmia leve, ele estava na clínica e na verdade ele já veio com, ele falou, não, mas eu já tomei um antibiótico. Então ainda há uma certa confusão na questão da prescrição da arritmia, não, mas não há na literatura, não é considerado uma condição de risco para endocardite bacteriana a arritmia. Não, nenhuma. Você pode utilizar da classe, aquelas antibióticos que eu falei, anti-inflamatório e antibiótico, não há contraindicação. Aí vai ser realmente a tolerância do paciente. A gente tem que lembrar que principalmente os anti-inflamatórios não esteroidais, as drogas do grupo da aspirina, né, diclofenaco, a gente usa muito ibuprofeno, são drogas que costumam dar problemas gástricos no paciente, né, por causa do mecanismo de ação delas. E o antibiótico, alguns antibióticos, principalmente os macrolídeos, eles também dão muito desconforto gastrointestinal, né? Ali, no caso, citando macrolídeo, para profilaxia a gente tem usado azitromicina e claritromicina. Então, às vezes, o paciente ele vai ter uma exacerbação de problemas gástricos por causa disso. Os 2 medicamentos, eles estão ali causando esse desconforto gástrico nele, mas não existe uma contraindicação, não. Pode usar anti-inflamatório, pode usar antibiótico, tá? É só monitorar no paciente aí, como é que tá, perguntar para ele, né, como penicilina é difícil, né, a penicilina ela é muito bem tolerada, né, no caso a penicilina que a gente usa é a amoxicilina, ela é muito bem tolerada pelos pacientes, em termos, e pode associar o anti-inflamatório sem problemas. Sim, do antibiótico, que eu tô entendendo, né, do antibiótico, a dose do antibiótico, sim. Na gestante, o que a gente faz, vamos pensar, a gente está falando de profilaxia, eu não estou falando de tratamento, né? A dose, ela agora, é sempre importante a gente entrar em contato com o médico, né? Para saber como que tá essa gestação aí, se as coisas estão bem, né? Na gestante a gente tem uma preocupação muito grande de tratar a infecção, ela não pode ficar com uma infecção, então a gente tem que tratar. Então a dose, ela não vai variar, né, para gestante, mas é bom a gente entrar em contato com o médico e saber como que tá, por exemplo, gestantes têm infecções porque elas têm uma supressão aí do sistema imunológico que é fisiológico na gestação, né? O sistema imune está um pouco deprimido, elas têm que ter uma saúde bucal excelente.
né? Mas é importante, portanto, elas têm infecções na cavidade bucal, mas infecções em outras, né, em outros locais do corpo também. Então é importante a gente conversar aí um pouquinho com o médico, tá? Mas a dose é a mesma. Bom, acho que é isso. Eu espero ter aí contribuído para o bom uso dos antibióticos. Existe hoje uma necessidade, eu acho, né, de alertar o profissional para ler mais, para se atualizar mais sobre o uso, né, consciente dos antibióticos, essas drogas tão importantes e que estão apresentando esse problema de resistência que está até nos assustando um pouco, né? Espero ter contribuído e sempre um prazer estar aqui para conversar com os colegas profissionais dentistas. Muito obrigada, boa tarde.